Itália, 1944 a 45. Piloto brasileiro de 26 anos foi abatido 3 vezes durante guerra. Cada vez, situação era morte certa, segundo manuais de sobrevivência. Mas Rui Moreira Lima sempre voltava, sempre escapava, sempre sobrevivia, desafiando estatística militar que dizia impossível. Primeira queda foi em território inimigo. Saltou de paraquedas, pousou em floresta alemã, cercado por patrulhas. Wehrmacht. Caminhou 60 quilômetros durante 5 dias sem comida, sem mapa, atravessando linhas inimigas. Voltando para a base, onde todos pensavam que estava morto, apareceu sujo, faminto, mas vivo, sorrindo como se tivesse passeado. Segunda queda foi sobre montanhas nevadas dos Alpes italianos. Motor parou, completamente 3.000 metros de altitude, forçando pouso de emergência em encosta, com 50 graus de inclinação, onde nenhum avião deveria pousar. P-47 deslizou 200 metros raspando rochas até parar milímetros de precipício. Rui saiu ileso, desceu montanha a pé durante 2 dias. Terceira queda foi literalmente no mar Adriático combustível. Acabou sobre água-avião, afundou em 50 segundos. Rui nadou 3 quilômetros até costa italiana. Desembarcou em praia ocupada por alemães. Escondeu-se durante noite, caminhando 20 quilômetros ao longo de costa, até encontrar unidade aliada. Terceira vez, voltando de situação impossível. Companheiros pilotos começaram a chamar ele de o Gato. Referência óbvia a ditado que gatos têm 7 vidas. Apelido grudou porque parecia literal que Rui tinha múltiplas vidas, gastando 3 durante guerra, mas ainda sobrando 4 para reserva. Alemães eventualmente souberam sobre piloto indestrutível, colocando recompensa na cabeça dele. 1000 marcos alemães para quem matasse ou capturasse o gato brasileiro, porque piloto que recusava morrer era a ameaça psicológica maior que esquadrão inteiro. Mas Rui continuou voando, completando 81 missões, incluindo 3 onde foi abatido. Recorde de sobrevivência que nenhum outro piloto brasileiro igualou. Esta é a história de resiliência que transcende lógica de combate. Fique até final, porque cada queda é a aventura cinematográfica completa que deveria ter terminado em morte, mas terminou em volta triunfante. E se você quer conhecer histórias de brasileiros que desafiaram morte repetidamente, se inscreva agora, porque toda semana tem vídeo sobre heróis esquecidos. Rui Moreira Lima nasceu em 1918, no Rio de Janeiro, bairro de Botafogo. Família classe média, onde pai era capitão da Marinha e mãe era professora de francês. Infância privilegiada com educação em colégio particular e verões em casa de praia em Cabo Frio. Vida confortável que não sugeria destino de sobrevivente extremo. Fascinação por aviação começou aos 8 anos, quando viu o hidroavião Santos Dumont pousando na Baía de Guanabara. Ficou obcecado com a ideia de voar, pedindo insistentemente para pai deixá-lo se alistar na aeronáutica. Quando crescesse, pai resistiu inicialmente, preferindo que filho seguisse carreira naval, mas Rui era teimoso. Aos 17, conseguiu permissão para a escola de aeronáutica no Campo dos Afonsos. Exames médicos revelaram visão perfeita e coordenação motora excelente, mas também revelaram personalidade arriscada que preocupava instrutores. Testes psicológicos mostravam que Rui tinha baixa aversão a risco, característica perigosa para piloto. Treinamento revelou habilidades medianas. Rui não era as natural, nem tinha instinto excepcional para voo. Classificou-se no meio da turma com notas adequadas, mas não impressionantes. Instrutor escreveu em avaliação final que aluno possui competência técnica suficiente, mas excesso de confiança pode ser fatal em combate. Formou-se em 1939, sendo designado para Esquadrão de Patrulha Costeira em Santos. 5 anos voando missões entediantes sobre o oceano procurando submarinos que raramente apareciam. Rui ansiava por ação real.
Então, quando FEB foi formada em 1944, ele se voluntariou imediatamente. Foi aceito no primeiro grupo de caça, após passar por treinamento com P-47 Thunderbolt nos Estados Unidos. Instrutor americano notou que Rui tinha talento para sair de situações difíceis, através de improvisação não técnica, habilidade que seria testada além de limite imaginável. Chegou na Itália em novembro de 1944. Primeiras 10 missões foram sem incidentes, voando ataques a solo contra posições alemãs. Rui demonstrava competência sólida, mas nada extraordinário. Ninguém imaginava que próximos meses transformariam ele em lenda. Se inscreva no canal agora para não perder mais histórias reais de brasileiros que fizeram o impossível. Ative notificações, porque você não vai querer perder próximo vídeo. 15 de dezembro de 1944. Missão era bombardeio de ponte ferroviária a 80 quilômetros ao norte de linhas aliadas, em território controlado por Wehrmacht. Rui voava em formação de 4 P-47, carregando bombas de 500 libras. Céu estava limpo, visibilidade perfeita, deveria ser missão de rotina. A aproximação do alvo foi normal, descendo de 4.000 para 1.000 metros. Para a precisão de bombardeio, líder da formação deu sinal para começar mergulho de ataque. Rui seguiu entrando em dive íngreme, acelerando para 500 km por hora, ponte crescendo no visor de mira, preparando para soltar bombas. 600 metros de altitude, flak alemão abriu fogo. Artilharia antiaérea de 88 milímetros, disparando projéteis que explodiam, criando nuvens negras ao redor dos aviões. 3 explosões erraram Rui por metros, mas quarta acertou asa direita, arrancando pedaço de aileron. P-47 rolou violentamente, perdendo o controle. Rui lutou com manche, tentando estabilizar, mas o avião entrou em parafuso chato, girando, descendo rapidamente. Altitude caindo 400, 300, 200 metros. Motor ainda funcionava, mas sem controle direcional. Avião era apenas pedra caindo. Decisão tinha que ser instantânea: ejetar ou tentar pouso forçado. 100 metros de altitude, Rui puxou ejeção, explodindo o canopy do cockpit. Catapulta lançou ele para cima, enquanto o P-47 continuava girando para baixo, explodindo ao bater no solo. Paraquedas abriu, com solavanco violento, doloroso, mas funcional. Rui flutuava, descendo em direção à floresta densa embaixo. Pousou em árvore alta, ficando preso a 6 metros do chão. Paraquedas enroscou em galhos, sustentando o peso dele. Levou 10 minutos para se desenroscar, descendo o tronco, arranhando mãos e braços. Tocou solo firme pela primeira vez, percebendo o silêncio absoluto da floresta, exceto por som distante de explosão do avião dele queimando. Primeira prioridade era a orientação. Rui não tinha mapa porque havia sido ejetado antes de poder pegá-lo da bolsa do cockpit. Tinha apenas bússola pequena no bolso do uniforme. Sol estava a oeste, então caminhar para sul levaria eventualmente a linhas aliadas se conseguisse evitar alemães. Calculou mentalmente. Estava a aproximadamente 80 quilômetros dentro de território inimigo. Caminhando 30 quilômetros por dia, levaria 3 dias para alcançar segurança, assumindo que não se perdesse ou fosse capturado. Odds eram terríveis, mas a alternativa era a rendição. Então, começou a caminhar. Primeira noite foi congelante. Dezembro no norte da Itália. Tinha temperaturas abaixo de zero. Rui não tinha agasalho. Apenas uniforme de voo que não isolava suficiente. Tentou dormir embaixo de pilha de folhas secas, mas tremeu durante a noite inteira. Amanhecer trouxe alívio de movimento, aquecendo o corpo. Segundo dia, encontrou o riacho, seguindo ele para sul, porque a água sempre desce em direção ao mar, e Adriático estava ao sul. Bebeu água gelada, que causou cólicas estomacais, porque estava contaminada, mas sede era pior que risco de doença. Continuou caminhando, ignorando dor abdominal crescente.
tarde do segundo dia ouviu vozes alemãs. Patrulha de 6 soldados, movendo através da floresta a 50 metros de distância. Rui se jogou atrás de tronco caído, ficando imóvel completamente. Alemães passaram sem notar, coração batendo tão forte que Rui achava que eles ouviriam. Terceira noite, dormiu em celeiro abandonado, encontrando alguns grãos velhos que mastigou cru. Comida mínima, mas suficiente para dar energia. Descobriu o capacete alemão esquecido que usou para coletar a água da chuva que começou a cair. Pequenas vitórias que mantinham esperança viva. Quarto dia, cruzou a estrada principal, precisando atravessar a área aberta exposta. Esperou até escurecer, então correu através de campo aberto, 100 metros parecendo quilômetros. Chegou em outra floresta do outro lado sem ser visto. Distância para linhas aliadas estava diminuindo, podia sentir. Quinto dia, ao amanhecer, ouviu som distante de artilharia, bombardeio, significava frente de combate, estava próxima. Seguiu o som como um farol auditivo. Meio-dia, avistou tendas americanas através de árvores. Gritou em inglês, identificando-se como piloto brasileiro da FEB. Soldados americanos apontaram rifles até o oficial reconhecer o uniforme de voo brasileiro. Rui foi levado para comando, onde relatou abate e jornada de 5 dias. Médico examinou ele, encontrando desidratação severa, perda de peso de 6 quilos e início de hipotermia, mas nada que impediria retorno ao voo. 3 dias depois, Rui estava de volta em base da FEB, onde companheiros fizeram festa celebrando o retorno. O comandante deu parabéns, mas também advertência para ser mais cuidadoso. Rui prometeu, mas promessa seria quebrada rapidamente, porque cuidado não estava em natureza dele. Você conhecia essa história? Conhecia Rui Moreira Lima? Se inscreva agora, porque este canal existe para contar histórias de heróis brasileiros esquecidos que merecem ser lembrados. 3 de fevereiro de 1945, missão de reconhecimento solitária sobre Alpes italianos procurando movimentos de tropas alemãs. Rui voava sozinho a 3.000 metros, olhando através de binóculos montados no painel. Céu estava claro quando decolou, mas previsão meteorológica alertava sobre tempestade chegando. 40 minutos de voo, nuvens apareceram do nada. Frente fria, movendo mais rápido que meteorologistas previam. Rui decidiu abortar missão e retornar, mas antes que pudesse virar tempestade de neve, o engolfou completamente. Visibilidade caiu para 0 em segundos. Voou por instrumentos, seguindo bússola e altímetro, mas turbulência sacudia P-47 violentamente, tornando leitura difícil. Temperatura externa caiu para menos 15 graus Celsius. Rui ouviu som estranho vindo do motor. RPM começou a cair, indicando que algo estava errado. Gelo, formação de gelo no carburador, estava bloqueando o fluxo de ar para motor. P-47 tinha sistema anti-gelo, mas Rui tinha esquecido de ativá-lo antes de entrar na nuvem. Erro rookie que agora custaria caro. Motor começou a falhar, tossindo, perdendo potência. Altitude caindo. 3.000 metros, 2.500, 2.000. Rui ativou o antigelo, mas era tarde demais. Gelo já tinha bloqueado passagens internas. Motor parou completamente, silêncio súbito. Apenas som de vento. P-47 virou planador pesado, descendo em espiral através de neve. 1.500 metros. Rui rompeu base das nuvens, vendo pela primeira vez onde estava, montanha coberta de neve subindo diretamente na frente dele. Encosta íngreme, sem área plana para pousar, apenas rochas, gelo e pinheiros. Pouso seria impacto. Sem opções, Rui mirou para a área, que parecia menos coberta de rochas. Seria encosta com inclinação de aproximadamente 50 graus, muito íngreme para pouso normal. Mas talvez o avião pudesse deslizar para cima, perdendo velocidade gradualmente antes de parar. 500 metros, ajustou o ângulo tentando alinhar com a inclinação da montanha. 300 metros, trem de pouso, estava recolhido porque tentar pousar com rodas em neve seria desastre instantâneo.
200 metros, segurou respiração, 100 metros, impacto. Barriga do P-47 bateu neve com um impacto brutal, que sacudiu Rui contra cinto de segurança. Avião deslizou em costa acima, velocidade ainda alta demais. A asa esquerda bateu em rocha, arrancando pedaço de metal. Rui lutou com controles, tentando manter direção reta. Deslizamento continuou por eternidade, que eram 15 segundos. 200 metros de trilha marcada na neve, velocidade finalmente caindo. 50 metros adicionais, 20 metros, 10 metros, P-47 parou a 5 metros de afloramento rochoso que teria destruído cabine, matando Rui. Silêncio absoluto. Rui verificou o corpo mentalmente. Dor no ombro de impacto contra cinto, mas sem ossos quebrados. Sangue escorrendo de corte na testa, onde cabeça bateu no painel, mas ferimento superficial. Vivo e funcional contra todas as probabilidades. Saiu do cockpit afundando até joelhos em neve. Temperatura externa era -20, com vento gelado. Rui tinha jaqueta de voo, mas não suficiente para sobreviver noite naquela altitude. Precisava descer rápido, antes que escurecesse e temperatura caísse ainda mais. Olhou ao redor, tentando orientar-se. Montanha subia atrás dele e descia na frente. Descer era óbvio, mas neve profunda tornava movimento lento. Calculou que estava a 1.500 metros de altitude base da montanha, estava a 500, então 1.000 metros de descida vertical. Começou a descer, agarrando em arbustos e rochas. Neve chegava até cintura em alguns lugares. Progresso era talvez 200 metros por hora. Sol estava baixo no horizonte, teria talvez 3 horas de luz restantes. Não suficiente para alcançar base antes de escurecer. 2 horas descendo, encontrou pequena caverna formada por rochas. Decidiu esperar noite ali, ao invés de continuar no escuro, arriscando cair em precipício. Juntou galhos secos de pinheiro, tentando fazer fogo. Mas madeira estava úmida demais para acender com fósforos molhados. Noite foi pior que primeira queda. Temperatura caiu para -30. Rui se enrolou em paraquedas que tinha trazido do avião, usando como cobertor, tremeu tão violentamente que dentes batiam sem controle, mãos e pés ficaram dormentes sem sensação. Hipotermia começando. Amanhecer trouxe sol fraco, que lentamente aqueceu o corpo congelado de volta à vida. Rui verificou dedos, descobrindo que 3 dedos do pé esquerdo estavam brancos, sintoma de congelamento. Esfregou eles, forçando circulação voltar. Dor intensa, quando o sangue retornou indicando tecido ainda vivo. Continuou descida. Meio-dia alcançou linha de árvores, onde neve era menos profunda. Progresso acelerou. 3 horas depois, ouviu o sino de igreja, seguiu o som, encontrando pequeno vilarejo italiano na base da montanha. Pastor local o encontrou. Rui explicou em inglês quebrado que era piloto aliado que caiu. Pastor não falava inglês, mas entendeu uniforme e apontou para sul. Ofereceu comida, pão e queijo que Rui devorou. Primeira comida em 36 horas. Pastor guiou Rui por trilha de montanha durante 8 horas. Até posto avançado americano. Soldados ficaram chocados vendo o piloto emergir de montanhas cobertas de neve. Médico tratou hipotermia e congelamento. 3 dedos foram salvos, mas ficariam com sensibilidade reduzida permanentemente. 1 semana depois, Rui voltou para a base da FEB. O comandante estava furioso e impressionado simultaneamente. Segunda queda em 2 meses sugeria má sorte ou incompetência, mas 2 sobrevivências sugeriam habilidade extraordinária, advertência oficial, mas sem punição. Se ainda não se inscreveu, faça agora, porque histórias assim não aparecem em livros escolares, não passam na televisão. Só aparecem aqui neste canal, dedicado a resgatar memória de heróis brasileiros esquecidos. 23 de abril de 1945, guerra estava terminando, mas a Alemanha lutava ferozmente. Última grande ofensiva aliada empurrava a Wehrmacht para além do Rio Pó. Rui voou,
Missão de ataque ao solo contra a coluna de caminhões alemães em retirada perto da costa do Adriático. Ataque foi bem sucedido, 6 caminhões destruídos com foguetes e metralhadoras. Rui virou para retornar à base quando notou o medidor de combustível marcando 20%. Deveria ter suficiente para voo de 30 minutos de volta, mas cálculo estava errado. Tanque de combustível tinha pequeno vazamento causado por fragmento de flak que tinha perfurado durante ataque. Vazamento era lento, mas constante. 15 minutos de voo, combustível caiu para 10%. Então 5. Alarme vermelho começou a piscar. Rui estava sobre mar Adriático, a 20 quilômetros da costa. Tentou alcançar terra, mas combustível zerou quando estava ainda a 3 quilômetros de praia. Motor parou com tosse final, hélice travou parando completamente. Silêncio, exceto o vento. Decisão instantânea. Ejetar sobre água significava cair de paraquedas no mar, arriscando afogar preso em cordas. Melhor seria pousar avião na água, tentando sair antes de afundar. Rui mirou para a área de ondas mais calmas. 100 metros de altitude, alinhando com ondas, 50 metros trem de pouso recolhido obviamente, 20 metros cortando motor morto, 10 metros segurando respiração. Impacto na água foi como bater em parede de concreto. P-47 ricocheteou uma vez antes de assentar. Nariz mergulhou imediatamente, porque motor pesado puxou frente para baixo. A água começou a entrar no cockpit. Rui desafivelou o cinto de segurança, abriu o canopy, lutando contra a pressão da água. O avião estava afundando rápido. Rui nadou para fora, empurrando através de água que enchia a cabine, alcançou superfície respirando ar ofegante, virou-se vendo cauda do P-47 desaparecer sob ondas, 50 segundos desde impacto até afundamento completo. Sozinho no mar, 3 quilômetros até costa, ondas de meio metro quebrando sobre cabeça, água fria, talvez 15 graus. Colete salva-vidas mantinha a flutuação, mas nadar 3 quilômetros em roupa de voo era desafio extremo. Começou a nadar em direção à terra visível como linha escura no horizonte. Braçadas regulares, tentando conservar energia. Primeira hora, progresso foi bom. Segunda hora, fadiga começou a morder. Terceira hora, braços estavam pesados como chumbo. 2 quilômetros restantes, sol começando a baixar. Se escurecesse antes de alcançar praia, orientação seria impossível. Poderia nadar em círculos, até morrer de exaustão. Rui forçou o ritmo mais rápido, ignorando dor muscular. 1 quilômetro, podia ver praia claramente agora. Figuras movendo na areia, uniformes alemães. Praia estava ocupada por retaguarda alemã. Pousar ali significava captura, mas a alternativa era afogar. Então continuou nadando. 500 metros, alemães notaram ele. 2 soldados apontaram rifles. Rui levantou mãos, mostrando que estava desarmado. Continuou nadando lentamente, não querendo ser baleado. Alemães gritaram em alemão, provavelmente ordenando que se aproximasse. 100 metros, pés tocaram fundo. Rui ficou de pé, andando através de ondas. Alemães desceram praia, mantendo rifles apontados. Rui ergueu mãos acima da cabeça. Captura parecia inevitável, após 3 horas nadando, escapar morte por afogamento, apenas para ser prisioneiro. Mas alemães estavam confusos, vendo o piloto emergir do mar, hesitaram. Rui aproveitou a hesitação, correndo lateralmente ao longo da praia. Alemães gritaram, mas não atiraram imediatamente. Rui mergulhou atrás de duna de areia. Soldados correram atrás, mas Rui já estava correndo através de vegetação costeira. Perseguição começou, mas Rui conhecia a tática de evasão. Mudou direção várias vezes. Alemães perderam rastro no anoitecer. Rui se escondeu em arbusto denso, esperando escurecer completamente. Noite permitiu movimento seguro. Rui caminhou ao longo da costa para sul, mantendo o mar à esquerda. Andou durante 10 horas, parando ocasionalmente para descansar. Amanhecer revelou que tinha coberto aproximadamente 20 quilômetros.
Meio-dia, viu bandeira americana em posto avançado. Gritou, identificando-se. Soldados americanos ficaram chocados vendo o piloto ensopado emergir de vegetação costeira. História era tão absurda que o oficial duvidou inicialmente até ver placas de identificação da FEB. Médico examinou Rui, encontrando exaustão extrema, desidratação e hipotermia leve. Mas nada sério. 3 quilômetros nadando, 3 horas em água fria, seguido de 20 quilômetros caminhando, deveria ter matado o homem normal. Rui apenas pediu comida e café. 2 dias depois retornou à base da FEB pela 3ª vez. Companheiros fizeram silêncio quando ele entrou. Então explodiram em aplausos. Apelido O Gato foi oficialmente adotado. Ninguém mais duvidava que ele tinha múltiplas vidas. O comandante chamou Rui para a reunião privada. Disse que 3 quedas em 5 meses era demais. Rui estava sendo transferido para funções de instrução longe de combate. Rui protestou, mas ordem estava dada. Guerra terminou 3 semanas depois, então transferência nunca aconteceu. 8 de maio. A Alemanha rendeu-se oficialmente. Rui completou o total de 81 missões, incluindo 3 onde foi abatido. Recorde de sobrevivência, que permanece único na história da FEB, porque nenhum outro piloto caiu 3 vezes e voltou todas. Recompensa alemã de 1000 marcos nunca foi coletada, porque o gato sempre escapava. Lenda cresceu entre pilotos brasileiros que começaram a usar amuleto de gato preto antes de missões, superstição que Rui achava engraçada, mas secretamente apreciava. Primeiro grupo voltou para o Brasil em setembro, recebido como heróis. Rui foi condecorado com medalha de campanha e cruz de combate. Mas maior honra foi respeito de companheiros que sabiam que sobreviver 3 quedas não era sorte, mas combinação de habilidade, improvisação e recusa absoluta de desistir. Continuou na Força Aérea Brasileira após guerra, promovido a capitão em 1947, major em 1952, tenente-coronel em 1958. Carreira sólida, mas sem glamour de guerra. Virou instrutor de sobrevivência na FAB, ensinando novas gerações de pilotos como escapar de território inimigo, como sobreviver em condições extremas, como improvisar com recursos limitados. Lições aprendidas duramente durante 3 quedas que agora salvavam outras vidas. Aposentou-se em 1968 como coronel após 30 anos de serviço. Voltou para Rio de Janeiro, onde comprou apartamento em Copacabana com vista para mar que quase o matou. Ironia que ele apreciava. Família cresceu 3 filhos e 7 netos. Todos ouviam histórias de guerra, mas Rui minimizava próprio heroísmo, dizendo que apenas teve sorte, modéstia genuína ou incapacidade de processar própria resiliência extraordinária. Netos adoravam quando avô levava para visitar base aérea, onde P-47 restaurado estava em exposição. Rui olhava para o avião com nostalgia complexa. Máquina que ele amava, mas que quase o matou 3 vezes. Anos 90 trouxeram saúde declinante. Décadas de fumar tabaco resultaram em enfisema. Respiração ficou difícil. Rui brincava dizendo que 3 quedas não conseguiram matá-lo, mas cigarros conseguiriam. Humor negro até fim. Morreu em 1995 aos 77 anos de insuficiência respiratória. Funeral teve presença de dezenas de veteranos da FEB e oficiais da FAB. Todos concordavam que o gato finalmente tinha usado última vida. Se inscreva neste canal agora, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe esse vídeo, porque essas histórias não podem morrer no esquecimento. Toda semana tem vídeo novo sobre heróis brasileiros que fizeram o impossível, mas foram esquecidos pela história oficial. O obituário mencionou resumidamente que era veterano condecorado e instrutor respeitado, mas não detalhou 3 quedas, 3 sobrevivências, porque jornalista não conhecia a história completa. Então, Rui morreu publicamente como herói vago não específico.
Hoje pouquíssimos brasileiros conhecem o nome dele. Não tem estátua, não tem praça, não tem escola, não tem reconhecimento público adequado. História foi esquecida porque Brasil sistematicamente esquece próprios heróis, focando em celebridades ao invés de quem realmente fez diferença. Mas 3 aviões caíram e 3 vezes piloto brasileiro voltou desafiando a estatística que dizia impossível. Sobreviveu floresta alemã, montanha congelada e mar aberto. Resistência que transcendia a física, entrando em domínio de vontade pura de viver. Rui Moreira Lima, 1918 a 1995. O gato, que tinha 7 vidas, gastou 3 durante guerra e viveu 5 décadas adicionais, provando que sorte favorece aqueles que recusam morrer, legado de sobrevivência que inspira até hoje. Esta é a história que deveria ser ensinada em toda a escola brasileira. Deveria ter filme, deveria ser orgulho nacional, mas foi esquecida porque Brasil esquece heróis. Não deixe memória morrer. Compartilhe este vídeo, conte para amigos, mantenha o gato vivo através de memória coletiva.